E aí pessoal, tudo bem? Oiê, tudo bom? Estamos aí de novo para mais um vídeo. Bom, hoje a gente quer falar um pouquinho sobre a geometria sagrada, tá? Esse é um tema para mim que compõe aí os mecanismos que regem o universo, aí a base do despertar. A base do despertar, né? E compreensão de como acontecem tratamentos como radiestesia, radiônica, os gráficos, a quantiônica, né? Tudo isso tem base também na geometria sagrada. Sim, vai começar a dar uma ideia de como tudo isso funciona. Legal, Exatamente. muito bom. Então, eu vou me basear um pouquinho ali na filosofia egípcia. Depois eu vou recomendar algumas leituras, alguns documentários que eu particularmente gosto, tá? Mas a filosofia egípcia, ela diz que essa é a base de todo o processo criativo, tá? Então, tudo começa com a formação dos 5 sólidos básicos, né? Que são o tetraedro, o octaedro, o cubo, o icosaedro e também o dodecaedro. Vocês vão ver aí em cima, eu vou pôr a imagem deles para vocês, tá bom? Inclusive, esses 5 sólidos, eles são conhecidos como 5 sólidos platônicos, né? Isso. Eles têm formas que possuem todas as arestas e todas as faces iguais, né? Então, eles são sólidos considerados a matriz de todas as formas do universo, né? E eles, inclusive, estavam presentes na arquitetura da antigo Egito, da Grécia, né? Eles sabiam como construir templos, construir as casas, os locais para as pessoas se sentirem mais equilibradas e trazer mais uma energia, né, relacionada a essa parte de harmonia e equilíbrio para as pessoas que estavam nesses locais, né? Tudo baseado nessa geometria sagrada, né? Então, como é que tudo começou, né? Então, o início tem-se ali, é um pouco conceitual, mas isso é reverberação geométrica mesmo para o universo, tá? Vamos entender a questão frequencial e vibratória, né? Juntamente com a geometria, tá bom? Então, o início ele se dá com uma primeira esfera que contém todos os 5 sólidos platônicos dentro, conectados de uma forma simétrica ali, tá? Como um ecossistema perfeito, tá bom? A esfera, ela também é considerada um espaço feminino, né? A placenta que contém tudo, veja que faz sentido mesmo, porque os 5 sólidos estão dentro dela, né? E ela também expressa a integridade e homogeneidade. Ela está gerindo os 5 sólidos, que são a base do equilíbrio, né, universal. Então, por isso, talvez essa placenta, essa associação. Mais pra frente, até eu quero fazer um vídeo falando sobre a Terra como uma grande placenta genitora dos humanos, de todo o ecossistema, como réplica desse processo, tá bom? E da evolução de tudo. Exato. Aí eu falo um pouquinho sobre o tetraedro, que na filosofia egípcia ele é considerado o primeiro sólido puro, criado a partir de um ponto conceitual ali na esfera, ou se vocês quiserem até chamado Olho de Horus, que é um dos documentários que eu recomendo vocês assistirem, tem um muito bom aí no YouTube, eu deixo o link depois, mas também tem livro que vai poder dar a mesma explicação, tá? Então essa geometria ela começa, né, com o movimento do primeiro espaço virtual do universo, né, formando aí essas formas geométricas a partir da vontade e da consciência. Isso a gente falou um pouquinho ontem, né, do poder criativo, então aí a gente pode ir fazendo essa conexão, tá bom? Agora eu falo um pouquinho sobre a semente da vida, né? Então falamos primeiro a esfera com os 5 sólidos, a gente move para a semente da vida, né? Ela é a forma que conceitua a vida ao longo do tempo, contém a memória e movimentação dos astros, todo o modus operandi do universo, né? E é o momento basicamente em que Deus manifesta a criação e aí tudo se inicia, tá bom? Como é que a semente da vida ela se inicia, a criação dela? Vai passar aí também no vídeo, mas eu vou falar um pouquinho para vocês, né? Então, entre a criação de uma esfera e a esfera anterior, né, tem-se uma interseção chamada versica piscis. É literalmente uma conexão entre um processo e o outro, tá? E esses movimentos, eles se repetem para a criação da semente da vida, até que se forme a 7ª esfera,
né? São 7 esferas que se posicionam, como vocês vão ver na imagem, né? Que representam a semente da vida. A semente da vida. E cada intersecção entre uma esfera e a próxima, você tem ali a Vértice Capicis como uma conexão, um elo ali. Né? E ali também a gente consegue fazer um link que mostra que tudo está conectado, tudo se interage entre si. Né? E essa é uma das explicações ali dentro da geometria sagrada, tá bom? Se a gente reparar, né, essa repetição de 7 esferas, ou 7 dias da criação, as 7 notas musicais, as 7 cores espectrais, as 7 capas de músculo do coração, 7 chakras, as 7 glândulas endócrinas, elas também não são à toa, elas estão conectadas a esse processo, porque no universo tudo vai se replicando com esse processo criativo, tá bom? Depois da semente, a gente passa para a flor da vida. Eu também vou passar um pequeno vídeo que também foi extraído lá do documentário do Olho de Horus. Vocês vão poder ver essa movimentação de forma geométrica. Então a flor da vida, né, a partir de uma semente, ela vai se expandindo com uma forma espiral e depois da terceira volta, ela se completa por inteiro. Uma flor da vida por inteiro com 19 esferas, formando a flor da vida inicial. E assim por diante, ela vai se replicando, né? E é um padrão geométrico que se repete infinitamente. É a base de tudo, contém esses padrões da criação, né? E eles se replicam sucessivamente. E tem assim toda uma questão de frequência e harmonia entre essas formas, assim como a gente pensar, né? Por que foi chamado de geometria sagrada? Por que ficou conhecido dessa forma? Porque essas proporções naturais, né, que tinham essa frequência, essa harmonia, equilíbrio, elas naturalmente já eram como se fossem sagradas, como se fossem, né, alguma coisa, um presente de Deus para nós, uma forma da gente conseguir replicar num espaço físico alguma frequência similar que fizesse porque é a base da criação nós. da vida. Exato. Né? Por isso que ela também tem esse nome de sagrado. Exato, e antigamente, como a gente comentou, tinham, né, as construções eram baseadas dessa forma e isso foi se perdendo ao longo dos tempos. Exato. Né? Tanto que na Idade Média, como existia perseguição, qualquer um que falasse ou que tivesse menção a qualquer situação que fosse místico ou que não fosse baseado, né, no que era visto, no que era, né, ver para crer, aí podia ir para a fogueira, Inquisição. Então, nesse momento até eles criaram a maçonaria, uma curiosidade, né, que só um paralelo falando que maçom em francês significa pedreiro, que é uma forma de, através do ocultismo, né, que existia na maçonaria quando foi criada, de os sigilos, de não poder falar, eles guardariam a geometria sagrada. A receita, né? Exato, né? Como utilizar a geometria sagrada, inclusive na parte de construções, em símbolos, enfim. Então, só um paralelo, não é o objetivo de falar da maçonaria, mas é só um exemplo. Legal. Aí só concluindo aqui essa linha das formas, né, que eu só falaria mais, né, aqui. Então, o que contém dentro do interior de cada esfera, né, que é tido o primeiro ponto ali inicial? Você tem os 5 sólidos básicos, a união da energia masculina e feminina, né, a reta e a curva, as 2 matrizes geométricas, que são a base da realidade existente, e com isso a gente vê a beleza, né, de como tudo surge, né, a partir de um ponto, né, geométrico que reverbera no espaço a partir como é que se fala? Da consciência, né, tendo ali o processo criativo, né, que junto com a física quântica que a gente falou no outro vídeo, ela vai dando uma forma aí para esse processo, né? Então, o que eu queria falar mais? Eu queria recomendar algumas leituras que podem ajudar também nessa compreensão. Uma é uma leitura da lei, a Lei do Uno, chamado um livro super grande, eu vou deixar o link aí na descrição, mas eu recomendo bastante, tá? O próprio Olho de Horus que eu já tinha falado, e o canal Poder do Eu Superior, que é a Priscila Buchos, que faz uns vídeos super legais, super didáticos e com bastante explicação também visual, tá?
Esse é bastante legal aí para ajudar nesse entendimento. Uma coisa que eu queria complementar hoje como a gente traz a geometria sagrada, né, para nossa vida, onde a gente encontra, como é que, tudo bem, fez parte da história, faz parte da radiestesia, da radiônica, da quantiônica, dos tratamentos gráficos, enfim, mas como a gente pode trazer isso? A gente pode trazer esses elementos, né, principalmente dos 5 sólidos platônicos, a gente pode trazer como formas e utilizar isso na nossa vida, seja para o ambiente, né, o ambiente da nossa casa, ou seja para nós mesmos, de acordo com o que a gente quer alcançar, né? Então, eu vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, a gente consegue usar esses 5 sólidos platônicos como formas e fazer um elixir, por exemplo, para consumir. A gente pode colocar como um objeto que tenha esse formato no ambiente, ou desenho, né, que mostra tridimensionalmente isso dentro do ambiente para harmonizar, para trazer aquela frequência. Tem base aí nessa... Tem, exatamente. Lógica, né? Só então, relacionando, dando um exemplo, tetraedro, ele é relacionado ao elemento fogo, né? Então ele tem essa questão do yang. Então se eu quero, se eu estou mais fraco, se eu preciso trazer esse fogo, né, para realizar, para alcançar o que eu preciso, para agir, então eu uso esse elemento do tetraedro, né? O hexaedro está ligado ao elemento terra, então é fluidez, né? Então traz essa questão de estabilidade, de quando a gente precisa fazer uma coisa acontecer, fazer com que ela flua, com que ela circule, né, tenha movimento. Aí a gente tem o octaedro, que está ligado ao elemento ar, né, e aí ele tem essa questão do desenvolvimento mental, né, da parte das leis do universo, a gente quando quer trabalhar o mental, o raciocínio, né, quando a gente precisa entrar mais nesse âmbito, a gente usaria um octaedro, né, o dodecaedro, que é ligado ao éter, que aí ele já liga mais a parte de despertar da consciência, a espiritualidade, né, até pensar relacionado com o chakra coronário. Então a gente faz quando quer conectar entre o plano material e o espiritual, fazer essa conexão eu superior, a gente poderia utilizar. O icosaedro, que está ligado ao elemento da água. E fora isso, eu queria falar também com relação como a geometria sagrada ela está inserida nos dias de hoje, às vezes sem a gente perceber, né? É uma curiosidade. Que ela pode, tudo que é utilizado para o bem também pode ser utilizado para o mal. Não necessariamente para o mal, mas para atingir objetivos específicos, muitas vezes, né? Então, ela é usada hoje em logotipos de empresas, de instituições, com alguns objetivos. Então, por exemplo, vou dar alguns exemplos também, né? Se eu uso, por exemplo, um quadrilátero, né? Qual que é o objetivo de eu colocar um quadrilátero no meu logotipo? É trazer coerência, consistência e ordem. Então, uma empresa de uma organização que é sólida, que quer valorizar, né, isso do pensamento analítico, de ser conservador, utiliza esse símbolo. Então, por exemplo, a Microsoft tem aqueles 4 quadradinhos, né? A Lego, o Facebook, né? E aí, se eles estão bem intencionados ou não, fica a critério da análise de cada um. Eu tenho as minhas particularidades, mas enfim, não vem ao caso nesse vídeo. Os círculos e os ovais, eles já trazem uma questão mais de conexão, né, de resposta emocional, né, então ele prende mais pelo emocional, a pessoa se conectar com a marca, que é o caso do Mastercard, né, tem também o logotipo da Wikipedia, que tem um círculo, então tem vários, né, tô só dando alguns exemplos. O triângulo, ele já é mais voltado para as empresas que querem trazer dinamismo para as pessoas, então querem fazer a pessoa tomar decisão rapidamente, viver as suas vidas intensamente ao máximo. Então, por exemplo, a Adidas, a Reebok, essas empresas, elas têm esse logo, a gente vai colocar aqui, tem esses logos que puxam para esse triângulo, né? Então, às vezes a gente nem percebe, porque essas mensagens elas são inconscientes, né? A frequência e o sentimento que estão relacionados com a geometria sagrada é inconsciente, a gente não consegue fazer essa conexão. Mesmo que a gente saiba, é difícil a gente conectar. Então eu estou vendo o símbolo da Adidas, subconsciente. Exato. É frequencial. Exato. Então é por isso que eles utilizam isso, né? Quem desenvolve isso entende, compreende as questões de conexão de geometria e
poder de criação nas pessoas, então eles utilizam desses artifícios no nosso dia a dia. Então é muita coisa Sem que a gente perceber. Exato, nem percebe e está aí presente. Por isso que quando o objetivo não é bom, a gente tem que tomar cuidado. Enfim, é só um comentário. Legal? É isso aí. Muito bem. Legal, só para concluir, eu quero falar uma última frase que eu deixei aqui para o finalzinho, né, de toda a beleza dessa geometria, né, que no final das contas ela forma um símbolo da inseparável relação através das partes e da totalidade, né. A geometria sagrada forma um princípio de unidade para toda a geometria das formas existentes. Essa é a beleza, né. O uno vira o todo, que está sempre relacionado ao uno, é onde tudo está conectado e tudo que a gente faz vai sempre reverberar uma ação no universo que de uma certa forma gera algum tipo de reação no todo. É a nossa conexão nossa com o universo, é o nosso universo micro com o universo terra, com o universo universo, então sempre pensar que nós somos mini-universos e big-universos, né? A gente vai fazer um paralelo assim, e que tem essa conexão, esses universos pequenos e grandes. Lembrando sempre que um dos veículos aí é a própria física quântica, para conduzir isso para o todo. Né? Exatamente. Legal? Muito bem. Bom, obrigado. E até o próximo vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau, gente. E aí, pessoal, como vai? Tudo bem? Já vai falar? Vou começar de novo. Caralho.